Como identificar a raiz de um problema? Você concorda comigo que, se não for identificada a raiz do problema, se uma pessoa está passando por um problema, não identifica a raiz e não ataca a raiz, não trabalha na raiz, esse problema não será resolvido. Ou será resolvido, entre aspas, temporariamente. Todo problema que não foi resolvido na raiz acaba voltando. Infelizmente, muitas pessoas atacam os efeitos ao invés de atacar a causa. Focam nos efeitos ao invés de focar na causa, que é a raiz, é a causa. O que está... Essa é uma pergunta também boa para a gente fazer. O que está causando tudo isso? Qual é a causa de tudo isso que está acontecendo? Qual é a causa desse problema? Nós começamos esse assunto no devocional de ontem, segunda-feira. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, mais uma vez estamos aqui com o devocional Prioridade. Um excelente dia para você. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família. Todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, temos aqui esse devocional trazendo uma mensagem de fé, de esperança e amor e de sabedoria. Hoje, principalmente, uma mensagem de sabedoria. Continuando esse assunto. Ontem nós lemos uma passagem que fala que uma árvore se conhece pelos frutos. E prometemos, no devocional de ontem, responder no de hoje essa pergunta: como identificar a raiz de um problema? Eu vou ler para você aqui uma passagem de Provérbios e um pequeno texto que fala de um conselho que vem dos japoneses para identificar a raiz de um problema. Antes, vamos na palavra, vamos no mais importante, que é a Bíblia, né? Provérbios, capítulo 14, versículo 8 e o versículo 10. Vamos meditar nesses dois versículos aí. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O coração conhece a sua própria amargura. Essas passagens têm muito a ver com a pessoa se conhecer, com a pessoa mergulhar para dentro de si. Tem a ver com procurar realmente a raiz, né? Agora eu vou ler para você esse pequeno texto aqui, que é bem interessante, ó. Os japoneses dizem que se você definir um problema e perguntar por que ele está acontecendo, até 5 vezes você provavelmente vai encontrar a raiz desse problema. Então vamos a um exemplo. A casa está fria. Por quê? Porque o sistema de aquecimento está quebrado. Mas por que o sistema de aquecimento está quebrado? Porque não foi feita manutenção. Não foi feita uma manutenção periódica. Mas por que não foi feita a manutenção? É porque a pessoa, o dono da casa, não quis gastar o dinheiro. Mas por que ele não quis gastar esse dinheiro? Porque ele é pão duro e não gosta de gastar o dinheiro, a não ser quando não tem outro jeito. Pronto, então foi identificado a raiz do problema. A solução permanente para o problema da casa estar fria, então é uma mudança na mentalidade, né, do dono da casa, da pessoa que mora na casa, em relação ao dinheiro. Essa pessoa precisa reajustar os seus pensamentos e compreender o conceito fundamental de gastar agora para economizar mais tarde. Se a pessoa fizer a manutenção do sistema de aquecimento periodicamente, então ela vai gastar um dinheiro agora, mas não tanto como quando ela quebrar por falta
de manutenção, quando quebrar, né? Por falta de manutenção. É claro que ela pode decidir apenas consertar o aquecimento agora e não se preocupar com a raiz do problema. Nesse caso, ela tem que estar consciente de que reclamou do mesmo problema no futuro, de que vai reclamar do mesmo problema no futuro. Perguntar o porquê de maneira inteligente é uma boa forma de encontrar a raiz do problema. Agora, uma observação nesse exemplo. Se a pessoa respondesse a pergunta, por que a casa está fria? E ela falasse, porque é inverno e aqui é um lugar muito frio e está muito frio lá fora. Então ela estaria respondendo na direção errada. Isso é, encontrando uma causa raiz que ela não pode mudar. A não ser, claro, que a pessoa tenha descoberto uma maneira de parar o inverno, né? Então sempre a gente deve focar na raiz que a pessoa pode mudar, em algo que está ao seu alcance e não em algo que não depende, que está fora do nosso alcance. Olha, se você parar hoje, agora mesmo, quando o devocional acabar, ou em algum momento do dia hoje, pegar uma folha de papel, escrever o nome de uma situação que você está passando, que você quer resolver, e eu oriento você a fazer isso com o auxílio do Espírito Santo, não na força do braço, mas contando com Ele, pedindo a Ele, Senhor, me mostra, fala comigo, me ajuda. E aí você faz essas 5 perguntas, né? Às vezes na terceira você já acha a raiz. Ao identificar a raiz, perguntando 3, 4 ou até 5 vezes o porquê, aí você entrega isso a Ele, pede a Ele força, sabedoria e faz o que tem que ser feito para resolver isso na raiz. No devocional de amanhã, eu vou dar um exemplo de um problema muito grande de casamento que uma vez eu atendi e orientei ao casal a fazer essas 5 perguntas. Eles achavam que o problema era um, mas quando eles fizeram as 5 perguntas, 5 porquês, não é que eles acharam realmente a raiz e era completamente diferente do que eles pensavam? E aí, com oração, com orientações de acordo com a palavra de Deus, o problema realmente foi resolvido definitivamente. A gente vai continuar falando sobre isso. Aí eu quero dar um exemplo de algo que aconteceu com esse casal. Ajudou muito eles e eu creio que vai ajudar você também. Vamos orar. A gente fala mais sobre isso no próximo devocional. Nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos, antes de pedir qualquer coisa, te agradecer. Queremos te agradecer por esse devocional. Hoje, todos os dias tem sido uma mensagem de fé, de esperança, mais voltada para fé, esperança, para amor. Hoje foi uma mensagem mais de sabedoria. Mas eu acredito que ajudou, vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar. E eu te agradeço já por isso, te agradeço antecipadamente. Peço ao Senhor que envolva cada pessoa que participa desta oração, que os principais problemas do ser humano são internos, são sentimentos, são pensamentos. E quando nós falamos do interno, só o Senhor. Tem coisas que só o Senhor Espírito Santo, só a Tua Palavra, só o Espírito e a Palavra, para tirar de dentro de nós, para tirar esse pensamento, esse sentimento que não te agrada, que nos atrapalha, para que seja resolvido na raiz. A raiz principal, a maior de todas, a maior raiz de todas do ser humano
é a carne, é a sua natureza humana. Para uma vida mudar, para uma pessoa conseguir te agradar, ela precisa nascer de novo. Ela precisa trocar de natureza, de uma natureza carnal para espiritual, para que ela consiga obedecer, para que ela comece a ter prazer em te obedecer, por causa da nova natureza, por causa do espírito prevalecendo. Porque se for pela carne, a carne não quer te agradar, a carne não quer fazer a tua vontade. A tua vontade é uma coisa, a vontade da nossa carne é outra, é o contrário. Então, liberta essa pessoa da carne, de si mesma. Controle ela, guie cada pessoa que participa dessa oração. Encha-nos da tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que essa presença continue trabalhando, trabalhe no interior de cada pessoa que participa dessa oração. E faça o mesmo com os nossos familiares. Em nome de Jesus nós te pedimos. Toma o dia de hoje nas tuas mãos, tudo que vamos fazer, que o Senhor nos guie, vá conosco, nos dê sabedoria, saúde, força, ânimo para a tua glória. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Então, amanhã vamos falar mais sobre isso. E todo dia, meio-dia, nós estamos dando, além de orarmos, meio-dia em ponto, todo dia, meio-dia, a gente dá também uma mensagem que é o Evangelho do dia. Evangelho puro, simples e profundo, genuíno. No Instagram, marcelodosanjos.oficial. Convido você a participar. Tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e vamos em frente. Até a próxima.